Amém. Mateus capítulo 8, a partir do versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Você pode dizer comigo uma palavra, mais alto, uma palavra. Pois também eu sou homem sujeito a autoridades, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Senhor, nós te agradecemos, porque o Jesus da Bíblia é o nosso Jesus e Ele está aqui essa noite. E nós queremos, ó Pai, precisamos, desejamos ouvir a sua voz. Cala toda voz contrária, cala, Senhor, todo pensamento que tenta gritar na nossa cabeça. Nós queremos ouvir a sua voz essa noite. Fala, que os teus servos te ouvem. Em nome de Jesus oramos, amém, e graças a Deus. Você pode se assentar. Irmãos, Cafarnaum era uma cidade que Jesus escolheu para morar quando ele inicia o seu ministério, por ser uma cidade estratégica. De Cafarnaum ele tinha saída para todas as regiões de Israel naquela época. Então Jesus, de uma forma muito estratégica, escolhe essa cidade para ali morar, e quando ele precisasse fazer as suas missões, ele tinha acesso a várias regiões, a vários povoados de Israel naquela época. E é interessante nós observarmos na Bíblia, quando você lê na sua casa depois o capítulo 8 e 9, quase todo ele é de cura. Jesus passou e curou, passou e curou, passou e curou, passou e curou. Então nós vemos que Jesus sempre vai passar onde houver alguém necessitado. Alguém necessitado aqui essa noite? Eu estou. Então eu creio que Ele está aqui, meu irmão, eu creio que Ele está aqui. Porque Ele sabe que pessoas necessitadas são mais quebrantadas, são mais abertas, são mais dependentes e clamam mais por Ele do que alguém que se acha autossuficiente, independente, que não tem necessidade. Mas é certo que quando nós estamos necessitados, devemos fazer exatamente o que nós estamos fazendo essa noite: ir até Jesus. Quando há alguém necessitado, essa necessidade deve nos fazer buscá-lo, deve nos fazer ir até Ele. Só que nesse caso aqui, especificamente, o servo do centurião não conseguia ir. Alguma coisa aconteceu, diz o texto, que ele estava paralítico. Ele não era, mas ele ficou paralítico por alguma, talvez um derrame, talvez uma queda. Alguma coisa deixou ele paralítico e ele estava atrofiando e morrendo dentro de casa. E esse homem muito compadecido, lá em Lucas, na passagem paralela, vai dizer que era um homem bom, amigo do povo de Israel, que com seus próprios recursos tinha ajudado a construir uma sinagoga, um romano. Então era um homem que era bem quisto pelo povo de Israel. E o centurião foi buscar Jesus por ele, pelo servo que estava dentro de casa. Meus irmãos, eu tenho, e eu imagino que você também tenha, familiares que não conseguem vir buscar a Jesus.
pessoas que não conseguem vir até Jesus, alguns por fraqueza espiritual, alguns por não entenderem que precisam, alguns por acharem que não precisam, alguns por estarem presos em cadeias espirituais, alguns por não acreditarem literalmente, mas eles precisam. Eles precisam tanto quanto o servo do centurião, tanto quanto um dia eu precisei. Eles precisam hoje que alguém vá até Jesus e clame diante de Jesus por eles que estão em casa. Nós somos esses que estão diante de Jesus hoje. Meu irmão, se eles não conseguem vir até Jesus, precisa de alguém para buscar Jesus por eles. Se eles não conseguem, se algo os aprisiona, precisa de alguém que se levante e faça o que for necessário para chegar a Jesus, para que Jesus possa mandar uma palavra lá na nossa casa e curá-los e libertá-los. Meu irmão, é certo que o centurião, todas as vezes que ele olhava para aquele servo, ele ficava mexido, porque todos nós, quando temos alguém doente em casa, ou alguém aprisionado em casa, alguém enfermo em casa, a gente sofre junto. A gente praticamente meio que fica doente junto. Se a pessoa não dorme, a gente não dorme direito. Se ela tem que ir no médico, a gente vai de acompanhar. A gente sofre junto. E se tem alguém aprisionado espiritualmente, a gente fica ali, a nossa família está um pouco presa, não está totalmente livre, mas vai ficar em nome de Jesus. O certo é que a doença do criado tocou no centurião. Mas escute, a busca do centurião tocou no criado. Meu irmão, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, está tocando em você. Eu sei o que nós estamos fazendo aqui, mas tocará naqueles que estão na nossa casa. Assim como a doença do servo tocou no centurião, a busca do centurião tocou no servo lá na casa dele. Então a nossa busca essa noite já está tocando naqueles que nós deixamos em casa. Já está. Tem algo lá na sua casa? Tem algum problema lá na sua casa? Meu irmão, a nossa busca hoje já está tocando neles lá na nossa casa. Você pode dizer, toca neles lá, Jesus. Você pode dizer isso. Mas tem que ser uma busca intensa. Meu irmão, sempre que você vier no culto, sempre lembre dessa passagem. A minha busca aqui faz com que Jesus toque neles lá. E quando a gente entende isso, a gente busca muito mais intensamente. Quando a gente entende isso, a gente não guarda forças para depois, a gente entrega tudo. Porque esse homem era um romano, na posição muito alta, um centurião nessa época comandava cerca de 100 soldados. 100 soldados estavam debaixo das ordens desse homem. Eram 100 pessoas que poderiam questioná-lo. Você, um romano, está indo atrás de um judeu? Você, romano, pedindo ajuda a um judeu? Você está se rebaixando para pedir socorro a um judeu? 100 soldados poderiam questioná-los, mas outros romanos poderiam questioná-los, mas os judeus poderiam questioná-los, mas ele não se importou com isso. O centurião com certeza tinha acesso às melhores condições da época, porque era um cidadão romano. Roma enviou ele para cuidar daquele povoado e manter a paz ali. Quando os impostos eram cobrados, ele protegia o dinheiro que pertencia a Roma. Então, com toda certeza, ele tinha os melhores recursos daquela época. Se ele falasse, eu estou com uma situação aqui, pode levar no melhor médico, Roma vai pagar. Roma vai cuidar de você, porque você está representando Roma aí. Mas nada da época de melhor tinha resolvido. Às vezes a gente busca primeiro os recursos humanos, para depois buscar Jesus. Não, meu irmão, busque Jesus primeiro, e até os recursos humanos Ele te colocará nos melhores lugares, na mão dos melhores médicos, na mão das melhores pessoas. Antes de buscar qualquer situação, busque a Ele primeiro, e Ele vai direcionar até o caminho que você deve fazer para os recursos humanos chegarem até você. Eu vou no médico, se o médico não resolver, não, vai em Jesus, que até o médico ele vai te falar qual médico que você deve ir, no melhor. Meu irmão,
Roma nessa época dominava Israel. Os judeus estavam submissos aos romanos. Estavam submissos e subjugados. E o centurião entendia muito bem essa questão. O centurião sabia muito bem que ele estava acima de qualquer judeu. E Jesus era um judeu nessa época. Ele entendia que socialmente ele era superior. Que diante dos olhos humanos ele era superior. Mas ele entendia algo muito importante, que era a questão de autoridade. Nessa terra aqui, eu tenho autoridade, eu tenho soldados ao meu serviço, que se eu falar para eles vão, e eles vão, se eu falar para eles virem, eles vêm. Mas no mundo espiritual, quem tem autoridade é o Senhor Jesus. E o meu problema não é só físico, não é de ordem social. A minha questão precisa ser resolvida no mundo espiritual. Então eu preciso buscar quem tem autoridade lá, Jesus. Ele entendia essa questão, que por mais que a gente tenha total capacidade de resolver sozinho no mundo natural, as coisas do mundo espiritual são diferentes. No mundo natural, um judeu não era digno de entrar na casa de um romano, mas esse homem entendia que um romano não se achava digno de ter Jesus na casa dele, porque era uma questão espiritual. Na forma social, um judeu era inferior a um romano, mas ele reconheceu que aquele judeu, em especial Jesus, era muito superior a qualquer romano. No mundo natural, o centurião tinha mais autoridade que qualquer judeu. Mas o centurião reconheceu que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra. E ele se submeteu à autoridade de Jesus. Meu irmão, você pode entender um homem que tem autoridade sobre 100 soldados se ajoelhar, implorar para outra pessoa que todo mundo julga ser menor e falar: se o Senhor liberar uma palavra... Você pode imaginar o entendimento do mundo espiritual que esse centurião tinha? O entendimento de quem ele via Jesus. As coisas aos nossos olhos, meu irmão, são diferentes do mundo espiritual. No mundo natural pode parecer que está tudo bem agora, mas eu posso te garantir, há uma guerra acontecendo. Mas fique tranquilo, não é para ficar preocupado. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O nosso exército é a maioria. A Bíblia fala que 1/3 dos anjos caíram. Então o nosso lado são 2/3. Nós somos a maioria. E se houvesse, como não vai haver, deixa eu te dizer, não vai haver luta corporal. Naquele grande dia lá, Jesus, aquelas imagens que a gente vê no Facebook de Jesus, né? Frente a frente, igual o MMA com o diabo, isso não vai existir, meu. A Bíblia diz: com uma palavra que sai da boca, a espada que sai da sua boca, ele vai derrotar a serpente e o dragão para todo sempre. Uma palavra de Jesus. É espiritual, meu irmão, a gente crê, depois a gente vê. O centurião reconheceu o que muita gente, muitos cristãos não reconhecem. Aquele homem de outro povo, aquele homem centurião romano, reconheceu o que muitos cristãos hoje não conseguem reconhecer, não conseguem compreender: o poder da palavra de Jesus. Às vezes a gente não tem noção ou se esquece do poder da palavra de Jesus no mundo espiritual. Mas esse centurião aqui sabia. Jesus falou: eu vou lá na sua casa. Não, Jesus, eu nem sou digno que o Senhor entre na minha casa, porque eu sou um cidadão romano. O Senhor pode ficar para a religião, se o Senhor for na minha casa, o Senhor vai se tornar impuro. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas eu sei que se o Senhor mandar uma palavra, olha o que diz o versículo de número 8 do capítulo 8. Mas apenas manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Você pode repetir após mim? Manda uma palavra. Mais alto, manda uma palavra. Meu irmão, a palavra de Jesus pode mudar tudo na sua casa. Tudo.
Só que às vezes a gente não reconhece que a palavra dele tem esse poder. Pastor, eu reconheço, eu acredito. Acredita mesmo? Você lê a Bíblia todos os dias? Você acredita mesmo? Então você declara ela sobre a sua família? Se acredita mesmo, então você ensina ela para os seus filhos? Se você acredita mesmo, você faz questão de gravar os versículos bíblicos? Pastor, eu não tenho a memória boa. Você gravou o número do seu celular, o número do seu CPF, o número da sua senha? Gravou? Então não é possível. Você faz questão mesmo, então você pede a Deus uma palavra, Senhor, me dá uma palavra, um versículo para a minha vida. Porque, meu irmão, se a gente reconhece o poder da palavra, a gente faz isso. A gente lê, a gente grava, a gente declara sobre os nossos filhos, a gente ensina os nossos filhos, a gente declara sobre a nossa casa. Se a gente acredita no poder da palavra, a gente pratica. Só que a gente com a boca, e eu me incluo, não estou aqui como um acusador, porque Deus falou essa palavra primeiro comigo. O ouvido mais próximo é o meu. A gente fala com a boca que acredita, mas com as atitudes a gente mostra que não. Porque se eu crer no poder da palavra, todo dia eu vou abrir ela e ler, sabendo que independente do que eu estou vendo, algo está acontecendo dentro de mim. E eu estou lendo e algo está mudando dentro de mim. A minha mente, o meu coração estão sendo transformados. Eu não estou sentindo nada, é igual remédio, mas está fazendo efeito. Se eu acredito realmente no poder da palavra, eu coloco os meus filhos lá e eu começo a declarar: você é bênção do Senhor. Você é bênção, herança do Senhor são os filhos e fruto do ventre o seu galardão. Quando seu filho estiver dormindo, declare a palavra de Deus sobre a vida dele. Quando a sua família estiver reunida, declare a palavra. Está todo mundo dormindo, declare a palavra de Deus sobre a sua casa. Às vezes eu abro a Bíblia lá em casa e fico lendo a Bíblia, dando a volta na casa, lendo a Bíblia. O que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Se tiver demônio, está indo embora. Se tiver enfermidade, está indo embora. A palavra de Deus está agindo aqui. Meu irmão, é o poder da palavra. Se a gente acredita, a gente faz. Se a gente acredita, a gente utiliza. O centurião era um romano, alguém que não era do povo de Deus. E ele disse: uma palavra e o meu rapaz será curado. Uma palavra. Meu irmão, eu acredito muito em revelação, eu acredito. Mas o que tem poder é a palavra de Deus. A revelação de hoje, ela não serve para amanhã. Se Deus me revelar que hoje Ele vai fazer algo na minha vida e Ele fizer, acabou a revelação. Amanhã ela vai ser só um testemunho, mas a palavra não. A palavra é viva e eficaz. A palavra de Deus podem passar os céus e a terra, mas ela permanece para sempre. O mesmo versículo que tocar na minha vida hoje, amanhã ele toca de novo, depois da manhã toca nos meus filhos, no futuro nos meus netos. Viva! E às vezes a maioria dos cristãos buscam por revelação, porque é muito mais fácil. Não, meu irmão. É a palavra que tem poder para mudar a nossa vida. Eu não estou desacreditando do dom, acredito, mas não busque isso, busque a palavra. Se Deus tiver que falar com você com revelação, Ele vai falar com sonho, seja de qual forma for, mas busque a palavra. O centurião falou: se o Senhor mandar uma revelação, não, se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo é curado. Ele acreditava no poder da palavra. Irmãos, em nome de Jesus, esse centurião romano não pode crer mais do que eu e você na palavra. Não pode, porque nem a Bíblia ele tinha. Nós temos a Bíblia, nós sabemos a história, nós sabemos o que aconteceu. Ele só tinha aquele momento, ele não conhecia nada da Torá, porque era um romano. Ele só sabia o que Jesus estava andando e fazendo ali, mas ele falou: se o Senhor mandar uma palavra. Agora nós sabemos o que ele fez com o romano, com o centurião, nós sabemos que ele morreu, ressuscitou. Ele não pode crer mais do que nós, não pode. E eu preciso crer mais do que ele. Você precisa crer mais do que ele, no poder da palavra de Jesus. E se eu creio, eu mostro que creio. Eu leio a Bíblia. Pastor, não estou entendendo nada. Continue lendo. Continue lendo e continue lendo. A Bíblia está agindo.
Meu irmão, como eu falei, é igual um remédio. Você toma, não está resolvido no primeiro dia, vai tomando, você não sente. Quando vê, já está curado. Quando vê, já está liberto. Quando vê, já está livre. Porque são doses diárias. Só que, o que acontece com todos nós? O médico fala assim, ó, toma esse remédio durante 20 dias. Lá no 15º dia a gente fica bom. Já começa a relaxar. Tem que tomar 3 vezes por dia. Toma 2. Toma 1. Não, já estou. Não chega, nem completo os 20. Não, estou bom, estou novo. Só que com a Bíblia, esse remédio para a nossa alma, para a nossa vida espiritual, ela tem que ser tomada até Jesus voltar. Até Jesus voltar, a gente precisa. Se eu creio, eu vou declarar Ele sobre a minha vida. Eu vou declarar Ele sobre a minha família. Irmão, todo dia. Agora, Sofia, quando fez 2 anos, ela começou. Papai, conta história para mim. Ela já deve saber todas as histórias da Bíblia. Eu não tenho mais história da Bíblia para contar para ela. Agora a Sofia chega, já começa a dormir. Eu falei, a Sara, essa semana, papai, conta a história. Eu falei, meu Deus, um filme repetido, meu Deus. Com alegria eu vou contar a história da Bíblia para ela. Só que a Sara é diferente da Sofia, porque a Sara não deixa eu contar a história corrida. Fala assim, e aí um homem foi Davi. Ela, Davi? Aí eu, Davi, Sara. E pegou a pedra e bateu no Golias. Matou? Matou. Aí derrubou e ele venceu. Aí eu venceu, Sara. Deixa eu contar. Fica quietinho, deixa eu contar a história. Mas, irmãos, a palavra está sendo declarada. Agora, o que eu faço com a Sofia? Deita aí, Sofia. Eu deito ela. E o Senhor, eu declaro a sua palavra, a armadura do Senhor sobre a vida da Sofia. Coloca a mão na cabeça dela e vou fazendo massagem, ela fica lá. O capacete da salvação sobre a vida da Sofia. Senhor, eu declaro os sandálias do Evangelho. Onde a Sofia for, ela levará a tua palavra. Estou declarando a palavra de Deus sobre a vida dela. E ela dorme. Se a gente crê, a gente pratica, meu irmão. Faça isso com o seu filho, faça isso com a sua família. Se você crê, declare a palavra sobre as situações que acontecem na sua vida. Estou lá em casa, estou passando uma situação de escassez. Declare a palavra, Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Abra a despensa lá e comece a declarar a palavra sobre a despensa, meu irmão. As coisas vão começando a acontecer. Pastor, um marido, tem uma esposa, tem um filho lá que pastor, o diabo está fazendo a festa lá. Começa a declarar, e para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Começa a declarar a palavra. Meu irmão, ou a gente crê ou a gente não crê. Ou a gente crê no poder da palavra, ou a gente não crê. Hoje, a pastora pregou aqui, nós somos a voz que Jesus vai usar. Então hoje o mundo está clamando, manda uma palavra. O familiar nosso, situações na nossa casa, uma palavra. Da onde vai surgir essa palavra? É da sua boca, que a palavra de Jesus vai fluir para mudar esse quadro, essa situação. Você será a boca de Jesus lá na sua casa. Se você crê, grave a palavra de Deus. Primeira coisa que você tem que mudar é o seu pensamento, que você não tem memória boa. Primeira coisa que você tem que mudar. Bom, se a gente ficar, eu não consigo, minha memória é ruim, você não vai conseguir, você já está se convencendo disso, a sua mente já está se convencendo disso. Agora, eu não consigo entender alguém que grava o caminho de casa, grava telefone, o CPF, senha do banco, não consegui gravar um versículo? Não, está errado. É a gente que se convence disso. Você grava música, tem gente que grava aquela música lá do Legião Urbana, 13 minutos de música, e não consegue gravar um versículo? Está errado. As crianças estão aqui, vem no culto kids, você vai gravar um monte de versículo cantado aqui. Meu irmão, é aqui, ó, sua mente. Só você trabalhar na sua mente. Se você crê, peça a Deus uma palavra. Meu irmão, o poder de uma palavra de Jesus não tem limite geográfico. Jesus estava em Cafarnaum, mandou uma palavra lá na casa do centurião. E a palavra foi.
e curou ele. A palavra de Jesus não tem barreiras espirituais, não tem demônio, não tem enfermidade, não tem escassez, não tem problema que resista a uma palavra de Jesus. Não tem. Não tem barreira. A palavra de Jesus traz à existência o impossível. A palavra de Jesus, a pessoa é tocada, é curada, é liberta e nem sabe. Você já imaginou na casa do Senhor? Porque o centurião aqui sabe o que está acontecendo. Agora ir lá na casa. Todo mundo lá nos seus afazeres, o servo lá acamado, paralítico. De repente, ele levanta da cama. Só, ué, o que aconteceu? Nem sabe o que aconteceu. Melhorou? Ah, deve ter sido aquele chá que a avó mandou você tomar. Ai, que nada, irmão. Melhorou? Nem sabe. O criado foi curado de repente. Irmãos, grave algo. As coisas que acontecem na nossa vida não são do nada, são de repente. O livro de Atos vai falar, estavam orando e de repente. Às vezes as pessoas olham para a gente e falam, nossa, do nada mudou de vida. Do nada? Você sabe quanto tempo eu estou jejuando? Quanto tempo eu estou orando? Quanto tempo eu estou pedindo? Quanto tempo eu estou entregando currículo? Quanto tempo eu estou estudando? Não, de repente. Ninguém vê, mas o de repente vai acontecer na nossa casa em nome de Jesus. De repente, o criado pensou, melhorei. De repente, aquele seu familiar, oxa, mudei, senti, não, cansei de ir para o baile, cansei de fazer essas coisas, cansei. A gente está pensando, a gente sabe, eu sei o que foi, uma palavra. De repente, não, parei com essa vida, agora eu vou me acertar. De repente, nossa, não sei o que aconteceu, mas minha cabeça mudou. Tem gente orando, tem gente declarando a palavra. De repente vai dar uma vontade desse que nunca quis casar, de se casar e acertar a vida. De repente vai dar uma vontade para ele de vir na igreja. De repente vai dar uma vontade dele mudar de vida. De repente, mas antes do de repente acontecer, tem gente liberando palavra. E aí acontece, lá na casa. E ele vai pensar, nossa, de repente me deu uma vontade de... quanta palavra eu liberei para esse de repente acontecer, meu Deus. Quanta palavra. Meu irmão, se você tem alguém na sua família que precisa disso, você precisa ser como o centurião. Porque enquanto eu estava aqui hoje de manhã, Deus falou algo que me abençoou. Deus pode fazer algo na sua casa enquanto você está na presença de Jesus. Porque enquanto o centurião estava na presença de Jesus, Deus fez algo lá na casa dele. Então todas as vezes que você estiver na presença de Jesus, creia, meu irmão, algo está acontecendo na sua casa. Senhor, eu deixei uma esposa lá, eu deixei os meus filhos lá que não acreditam, eu deixei um marido lá que não acredita, eu deixei alguém enfermo lá, mas eu estou aqui na sua presença, e enquanto eu estou na sua presença, algo pode acontecer lá na sua casa, meu irmão. Senhor, eu vim para cá com conta para pagar e sem dinheiro. Eu vim para cá com a despensa esvaziando. Mas enquanto você está na presença de Jesus, algo pode acontecer na sua casa. Na presença de Jesus. Eu não sei como está a sua família, se tem alguém preso espiritualmente lá. Eu não sei se tem alguém perdido, se tem alguém enfermo. Mas eu declaro que enquanto você está aqui, algo já está acontecendo lá na sua casa em nome de Jesus. Ele está sendo mudado, curado, liberto e nem sabe. Nem sabe. Mas já está acontecendo. Irmãos, toda palavra de Deus, ela sempre vai procurar alguém para recebê-la. A Bíblia diz que a palavra não sai da minha boca, o Senhor diz, vazia, sem que ela cumpra o propósito para o qual determinei. Então quando Deus fala algo, ela procura alguém que acredita, fala, Senhor, eu creio, essa palavra é para mim. A palavra de Deus procura um receptor para se cumprir. Somos nós essa noite, em nome de Jesus, que seremos a boca de Deus. Porque Jesus falou para ele, seja feito conforme a tua fé. Você pode falar para a pessoa do seu lado aí, seja feito conforme a tua fé. O texto diz que naquela mesma hora, o servo foi curado.
Se Jesus estivesse aqui, e Ele está, e perguntasse para você, e Ele está perguntando, seja feito conforme a tua fé, o que aconteceria na sua casa? Se Ele falasse para você, seja feito conforme a tua fé, o que aconteceria na sua casa? Pastor, eu acho que o máximo que ia acontecer lá, o que aconteceria lá? O servo daquele centurião romano foi curado, porque Jesus falou, seja feito conforme a tua fé. Hoje a sua fé está como? Para movimentar lá na sua casa. Seja feito conforme a tua fé lá meu irmão, na minha casa eu creio que vai acontecer cura, vai acontecer provisão, vai acontecer libertação, salvação. Eu creio que eu vou mudar de carro em nome de Jesus em pouco tempo. A saúde vai ficar bem. Eu creio que o Jair será tocado lá no hospital. Eu creio que a minha irmã será tocada lá em Juiz de Fora. Eu creio. Se o Senhor está aqui falando para mim e para você, eu creio que a minha fé vai tocar essas pessoas. Seja feito conforme a tua fé. Então, meu irmão, comece a declarar o que será feito na tua casa, porque esse homem, ele declarou. Se o Senhor mandar uma palavra, qual a declaração dele? Meu servo será curado. A gente precisa pedir a palavra de Jesus e o que ela vai executar. Senhor, uma palavra e ele será curado. Qual a palavra? Seja feito conforme a tua fé. E ele foi curado de acordo com a palavra que o centurião falou. Então você libera a palavra de Jesus, a palavra escrita, e declara a palavra que ela vai executar na vida daqueles. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu declaro que o meu filho será liberto, o marido será liberto. Declare a palavra e declare o que ela vai executar na vida dele. Você está entendendo? Você faz a declaração da palavra e faz a declaração do que ela vai executar na sua família. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Senhor, eu creio na sua provisão para a minha casa, para pagar as contas, para abastecer a minha despensa. Eu declaro que eu não terei falta de nada. Você precisa começar a fazer declarações, mas sabe que a gente faz o oposto com a nossa boca. Às vezes a gente declara a palavra de Deus e declara o oposto com a nossa boca. Ah, porque eu tenho uma doença. Você tem? Porque a doença do meu filho, doença dele. Porque o problema do meu marido, problema dele. Você já está tomando posse, enche até a boca. Eu tenho uma doença, eu tenho. Oh, enche a boca para falar do... Eu tenho um problema lá em casa. Gente, eu estou. O mundo espiritual, gente. O mundo foi criado pela palavra. Haja luz e houve luz. Palavras do mundo espiritual são sementes. E a gente, pastor, está exagerando. Eu estou passageiro. Tomei posse, ó. Nossa, eu tenho uma dor de cabeça que não me larga. Mas não vai largar, você já tomou, é sua. Eu tenho um negócio aqui, uma dor aqui que todo dia vem. Mas claro que vai, é sua. Eu estou, meu filho está, minha esposa, meu marido está, vai passar em nome de Jesus. Aí a gente declara a palavra e toma posse da doença. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu declaro a sua palavra, Senhor, porque essa doença que eu tenho, não adiantou nada. Escreveu, passou a borracha em cima. Declare a palavra e declare cura. Eu estou doente hoje, mas segundo a sua palavra, eu serei curado em nome de Jesus. Eu estou vivendo esse problema na minha família hoje. Estou, mas segundo a sua palavra, essa questão vai mudar em nome de Jesus. Comece a declarar, meu irmão, palavras sobre a sua vida. Eu sou muito nervoso. Claro. Você está falando que é. Eu não gravo nada. Claro, você já falou que não grava. Eu nunca consigo um emprego bom. Claro, falou que não consegue. Meu salário não dá para nada. Ele escutou, falou, opa,
gás, pode acabar. E o gás escuta, hein? Você falar assim, sobrou R$100 ao gás, o quê? Vai acabar na hora. Só de noite, né? De noite que faz isso. Meus irmãos, a nossa palavra é a nossa palavra. Uma vez eu ganhei um carro quando eu vim para Angra. Ganhei um carro. Ganhei um carro, o pessoal que lembra do aquele golzinho, né? Irmãos, eu sempre orava, Senhor, não deixa esse carro estragar. Quando eu tenho que ir para o Rio, não deixa, Senhor. Não deixa. Irmãos, várias vezes o carro estragou. Quando eu chegava na porta de casa, parava o carro, aí eu tinha que estacionar direito, o carro nem ligava de novo. Eu falei, ô Jesus, obrigado. Teve uma vez que aí eu troquei com o carro parou um Palio, parou na estrada comigo, parou. Irmão, eu só sei onde coloca gasolina, mais nada de carro, né? E eu tenho que perguntar ainda, é gasolina ou álcool, senão eu coloco errado. Não sei, não entendo de carro. O negócio é Bíblia, não é carro, não sou mecânico. Tá lá, o carro parou na estrada. Eu, a pastora Sofia na época, não, acho que nem tinha Sofia. Eu falei, Jesus, olhando para o mar, desliguei o carro. Ô Senhor, eu tenho que chegar em casa, meu Deus. Toca nesse carro. Bati a chave, ligou, falei, obrigado. O anjo mecânico apareceu para me socorrer. Agora se eu for ficar, esse carro que estraga, esse carro, e agora a gente vai ficar, eu vou. Não, meu irmão, declare a palavra do que vai acontecer, declare a palavra do que vai acontecer, declare a palavra do que vai acontecer. Quando, na situação que eu enfrentei de enfermidade, o médico falou, você precisa de R$20 mil. Eu falei, isso daí a gente consegue rápido. Não? Meu padrasto, falando com meu padre, falou assim, não, se quiser eu vendo meu carro aqui. Eu falei, não precisa, vou conseguir esse dinheiro rápido. Mas como que vai conseguir? Vou conseguir, não precisa. Irmãos, muitos aqui são testemunha, com um mês, eu tive que pedir para parar de chegar. Não precisa mais. É a nossa palavra. São declarações. A gente tem que unir a nossa palavra às declarações da nossa boca, porque isso movimenta o mundo espiritual. Esse homem pediu, Jesus, uma palavra lá em casa, porque ele será curado. A sua palavra, mas a minha declaração vai acontecer algo lá em casa. Uma palavra sua, porque eu creio que debaixo da sua palavra ele vai ser curado. Meu irmão, peça a palavra, declare a palavra de Deus, mas declare o efeito que ela causará na sua casa. E preste atenção, você não precisa ver, só precisa crer. Aquele homem não viu nada. Uma palavra e ele vai ser curado. Jesus falou, seja feito conforme a tua fé. Ele voltou para casa acreditando. Talvez se fosse nós, não, Jesus, vamos lá, porque vai que não chegou lá, alguém pegou a sua palavra no meio do caminho aí, vamos lá, porque isso é um constante. Não, meu irmão, obrigado, Jesus. E chegou em casa confiante do que estava acontecendo. Uma palavra dele, mas a sua declaração, meu irmão, em nome de Jesus, a cura, a libertação, a salvação vai acontecer na nossa casa. Comece a tomar posse da palavra de Deus e a usá-la, porque esse centurião cria no poder da palavra de Jesus. E eu e você? Será que eu e você não vamos crer menos? Que a palavra de Jesus, vamos crer menos no poder dessa palavra? Nós que sabemos que ele venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia, o centurião nem sabia disso. Mas nós sabemos, será que a gente vai crer menos nessa palavra? Seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Ele poderia falar, conforme a minha fé, misericórdia, conforme a minha fé, ele vai curar só a metade dele, então vai andar mancando. Não, mas ele estava com fé para cura completa. Ele estava com fé para cura completa. Seja feito conforme a tua fé. Estou pedindo provisão, vai prover só essa semana. Minha fé está só para essa semana. Não está para a semana, para o mês todo. Seja feito conforme a tua fé.
Alimente a sua fé. Meu irmão, é a palavra. Você precisa da palavra. Se você acredita tanto quanto ou mais que o centurião, comece a usar a palavra de Deus na sua casa. Comece a usar a palavra de Deus na sua família. Comece a usar a palavra do Senhor lá em casa. A palavra para tudo. Eu procuro gravar os versículos, porque a minha arma não é a minha discussão, não é no mundo natural que eu luto no mundo espiritual. Então eu preciso de armas espirituais, e a nossa arma é a palavra. A gente briga, não brigue, para de brigar, use a palavra. Já falei, já briguei com o marido, não adianta, é a palavra. Já briguei com meu filho, já briguei com a minha esposa, já falei para ela tomar jeito, não adianta, é a palavra. O centurião já devia ter usado todos os recursos possíveis, mas era a palavra que fazia ele vencer. Vamos ficar de pé, vamos orar. Talvez o servo seja você, necessitado de algo. Eu estou. Mas é bom saber que, além de sermos os servos necessitados, hoje nós estamos aqui porque Deus quer nos levantar como o centurião da nossa casa. Aqueles que estão diante de Jesus para buscar por outros. Deus está olhando sim para a minha necessidade e para a sua, mas o Senhor quer nos levantar como o centurião que vai olhar para outros, pedir uma palavra, e vai ser boca de Deus para liberar essa palavra e declarar o que essa palavra vai executar lá dentro da nossa casa, na nossa família, nos nossos amigos. Se você quer assumir essa posição, eu te convido ao altar, nós vamos orar juntos.